E vamos falar agora sobre a posse do presidente Trump. Donald Trump tomou posse ontem em Washington e seu primeiro dia foi marcado por uma série de medidas já esperadas. Vamos acompanhar alguns trechos do discurso. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. E agora vamos ver uma lista de algumas das medidas que ele já tomou ao longo da tarde e da noite de ontem. Temos uma arte para a gente consultar e ver, entender o que é que tivemos de mudança. Mas melhor ainda, em vez da gente chamar uma arte, que vai ficar tudo abstrato, vai ficar uma lista gigantesca, vamos chamar direto o Alexandre Borges para falar dos destaques dessas mudanças, porque foram todas tão grandes. Tivemos a saída da OMS, tivemos o cancelamento das crianças nascidas nos Estados Unidos, filhas de imigrantes sendo americanas, tivemos mudança até de nome de montanhas no Alasca. Quantas mudanças, hein, Alexandre Borges? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos. Olha, foi um grande momento da democracia americana ontem. Acho que todo mundo que assistiu viu história sendo feita. As mudanças que o Trump está colocando, e não é porque ele, alguns presidentes fizeram isso, Barack Obama fez isso, para o outro lado, né?
até mais ao extremo para o outro lado, enfim. Então você tem aí, alguns presidentes, eles entram prometendo a volta a uma certa normalidade. Foi o que o Joe Biden prometeu quando ele venceu a eleição de 2020. Ele falou: olha, o país está muito conturbado, votem em mim que eu vou trazer de volta a normalidade e uma certa paz. O povo, na época, comprou. Não é a primeira vez. Aliás, ele fez isso 100 anos depois do primeiro que fez isso lá atrás, em 1920, enfim, mas não vamos entrar em aula de história. Agora, o Trump não. O Trump ele entrou dizendo: olha, o país está indo para uma direção errada, uma direção que a população não concorda, votem em mim, que eu vou mudar o rumo, eu vou mudar a direção do país. Então não é apenas uma troca de presidente, é quase uma troca de regime, é quase uma troca realmente de visão de mundo dos Estados Unidos. E ele disse ao que veio ontem, né? Ele entre algumas atitudes que já estavam plenamente esperadas e outras que eram comentadas, mas a gente precisou realmente ver a extensão do que ia ser feito. Ele implementou a sua agenda, realmente fez um dia, e hoje continua também, muita coisa foi implementada hoje também. Ele realmente está muito disposto a fazer uma grande transformação no país. Eu não vi nada errado, né? Por mais que tenha gritaria. Você sabe, né, Inácio? A imprensa tradicional ela tenta arrumar defeito em tudo. Eu vi até uma tentativa de arrumar problema no chapéu da Melania Trump, uma das mulheres mais bonitas do mundo, mais elegantes. Enfim, o pessoal fica tentando arrumar pelo em ovo, arrumar problema onde não tem. Alexandre, O Trump, ele... Oi. só para mostrar que nós temos uma arte aqui ao lado com algumas dos primeiros atos tomados pelo Trump: suspensão de 78 ações executivas da era Biden, congelamento de regulamentações, impedindo que os burocratas emitam regulamentação até que o governo Trump tenha total controle do governo, congelamento de todas as contratações federais, exceto para militares e algumas áreas essenciais, exigência de que os funcionários federais retornem ao trabalho presencial em tempo integral. Isso afeta mais de 1 milhão de funcionários que trabalham em home office ou remotamente. Exigência também, uma nova diretriz para que todos os departamentos e agências para lidar com a crise de custo de vida, retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, ordem governamental que restaure a liberdade de expressão e impeça a censura da liberdade de expressão, fim da instrumentalização do governo contra adversários políticos na administração anterior, indultos e comutações que, segundo Trump, abrangem cerca de 1.500 pessoas acusadas criminalmente no ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, além da revisão de programas de admissão de refugiados para melhor alinhamento com os princípios e interesses americanos. Ele também declara uma emergência nacional na fronteira com os Estados Unidos e México, já mandando inclusive exército para lá, designa cartéis de drogas como organizações terroristas e estrangeiras, suspensão do acordo entre os Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde. Enfim, um monte de coisas aí que, se a gente analisar aqui, dá para fazer um especial de um dia inteiro, né? De um dia. Meio-dia em Brasília, o jornal. Ia ser metade do dia só isso. Nácio, alguns destaques que a gente pode falar do que foi feito. Uma, por exemplo, ele faz a promessa de não ir atrás em termos de vingança dos seus adversários políticos. Ele diz o seguinte: olha, eu fui perseguido, mas eu não perseguirei. Isso é uma posição moralmente superior, não é equivalente. Isso muita gente não vai querer admitir, e também nós precisamos ver como é que isso vai ser na prática. Mas a promessa que ele está fazendo, já eleito, já sentado na cadeira de presidente, é dizer o seguinte: eu não vou me rebaixar a fazer o que fizeram comigo. Eu fui perseguido, mas eu não vou perseguir. E isso é digno de aplauso, né? Isso, se for realmente feito na extensão e da maneira como ele falou, é muito digno. Outro ponto importante também, que eu queria destacar, que eu acho que é importante, é você ter um presidente americano defendendo a liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia americana. A primeira emenda da Constituição americana, feita ainda no século XVIII, ali na virada do século XVIII para o século XIX, foi exatamente a primeira emenda que garante a liberdade de expressão, e é bem possível a gente argumentar que nos últimos 200 anos a América é o país com mais liberdade de expressão
no mundo. Então, assim, realmente houve, de uns anos para cá, muito ataque autoritário à liberdade de expressão, e é uma grande notícia ver os Estados Unidos defendendo e voltando aos seus pilares, às suas origens, às suas tradições de defesa da liberdade de expressão, não só pelo que acontece nos Estados Unidos, mas pelo que sinaliza de exemplo para o mundo. Porque a gente não pode deixar de falar que os Estados Unidos sinalizam muita coisa para o mundo. Eles dão o tom de muita coisa que acontece no mundo. O historiador britânico Paul Johnson, inclusive, ele disse que todo mundo devia estudar a história americana, porque é quase uma história do mundo, né? E tem sempre aquela piada, né, que o mundo inteiro devia votar na eleição para o presidente dos Estados Unidos, enfim. Então, quando os Estados Unidos dão esse exemplo, é muito bom. Outro ponto em relação ao gênero, a acabar com essa história de que tem 60, 80, 120 gêneros, todo dia se criava um gênero diferente. E a gente voltar ao óbvio, né, que existem dois sexos, homem e mulher. Antes de falar do Elon Musk, eu quero continuar falando com o Alexandre Borges sobre algumas das medidas anunciadas pelo Trump. Por exemplo, uma delas que me chamou a atenção, porque me parece que vai ter grandes problemas constitucionais, é acabar com aquela história de que qualquer um que nasça nos Estados Unidos é americano. Ele disse que a partir de agora só quem é filho de imigrantes legais é americano, nascido no país. Isso tem muita coisa para dar errado sob o ponto de vista constitucional, não? Olha, Inácio, aí você tem uma discussão constitucional interessante, tá? Porque quem é o cidadão, o que eles chamam de natural born citizen, né? É um termo que tem uma discussão já antiga em relação a isso, porque lá no começo da Constituição americana se falava que você para ser um cidadão natural americano, você tinha que não só ter nascido nos Estados Unidos, como você tinha que ter pai e mãe americano. E aí isso foi gerando ao longo de décadas uma série de debates, e vai e volta, e obviamente isso atingiu discussões em relação a quem pode ser presidente dos Estados Unidos. Porque até governador de estado, isso é igual no Brasil, até governador de estado, você não precisa ter nascido nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Elon Musk, ele nasceu na África do Sul. O Arnold Schwarzenegger, que nasceu na Áustria, ele foi governador da Califórnia por 2 mandatos. Então não tem problema você ser um estrangeiro de nascimento e ir subindo até ser governador de estado. Para ser presidente da República, não, você tem que ser um cidadão nascido nos Estados Unidos. Agora, como é que você caracteriza esse natural born citizen? Tem sim, Inácio, muita discussão. Então, por exemplo, o Barack Obama, ele nasceu no Havaí, é americano, é óbvio que o Havaí é um território americano. Aí o pai dele, queniano, aí já teve gente que queria discutir, na primeira eleição que ele disputou lá em 2008, ele disputou com o John McCain, que nasceu num navio perto do Canal do Panamá. Ele nasceu no meio do mar, porque o filho de militar, marinha mercante, enfim. Então essas discussões acontecem. O Marco Rubio, que acabou de ser aprovado como secretário de Estado, que é o cargo mais importante da administração americana depois do presidente da República, o Marco Rubio tem pai e mães cubanos. Entendeu? Então ele é americano de nascimento, mas o pai e a mãe cubano. Então, assim, essa discussão, Inácio, vamos deixar para os constitucionalistas, para a Suprema Corte, que é uma discussão que realmente dá pano para manga. Pois é. Outra discussão que tem dado pano para manga, mas essa eu acho que você pode falar com mais propriedade ainda, é o gesto polêmico que o Elon Musk fez. Na verdade, ele fez esse gesto. A questão é se a polêmica é merecida ou não. Vamos conferir o gesto que ele fez durante um discurso, ao finalizar um discurso após a posse do Trump. Temos o vídeo. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how
how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Yeah! Pois é, e aquele gesto que ele faz perto do encerramento do seu discurso é que gerou a polêmica toda, porque muita gente considera que isso teria sido um gesto nazista. Aliás, é a enquete que nós fizemos aqui no nosso chat, no canal do YouTube de O Antagonista, que transmite também o nosso jornal. Entre lá no nosso canal do YouTube, entre também no nosso chat, que é para você se inscrever, você tem que se inscrever para entrar e habilitar o chat. Entra na nossa aba de comunidades também, temos essas duas opções, e vote. Esse gesto do Elon Musk foi nazista ou não foi? Sim ou não? A gente vai mostrar o resultado da votação de vocês daqui a pouquinho, no final deste mesmo bloco. Mas antes, eu quero o vaticínio de Alexandre Borges. É claro que não é nazista, não tem nada de nazista, e é extremamente desonesto quem diz que é. É desonesto porque, primeiro, é aquela velha história, né? Todo mundo que não é de esquerda é nazista, e aí fica se procurando cabelo em ovo, fica se procurando bobagens, entendeu? Como isso é uma grande bobagem. E também qualquer pessoa que tenha um mínimo de cuidado para entender quem é o Elon Musk, como é que ele se porta, como é que ele se portou em outros comícios do Trump, ele é um nerd animado, ele é um cara que, eu não vou bancar o médico aqui, mas está diagnosticado, pelo que se sabe, no aspecto do espectro do autismo. É uma pessoa que é, como é que é o termo que se usa, Inácio? Neurodivergente. Ele é teria Asperger, ele teria Asperger. Isso, entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa que estava muito animada ontem, entendeu? Foi, descuidado, entendeu? Muita gente vai dizer isso para pagar um pedágio, e isso é uma besteira. É óbvio que o Elon Musk não tem nada de nazista, como não tem outros Era um políticos gesto de dar que fizeram... o coração, né? Uma coisa mais para esse Isso, lado. meu coração tá com vocês e tal. E ele entrava nos comícios do Trump pulando, entendeu? Igual a criança, ele tinha essa alegria, entendeu? Olha, tem um programa de humor nos Estados Unidos que é o Saturday Night Live, que ele uma vez foi o apresentador, e ele falou, escuta, eu tô botando foguete para ir a Marte, eu revolucionei os carros elétricos, você queria que eu fosse normal? Não, ele não é normal. Como os grandes inventores e gênios da história da humanidade, quase nenhum era normal. Entendeu? Só que aí, quando o esquisito é de esquerda, tá tudo bem. Entendeu? Deixa pra lá, ele é Alexandre, artista, ele é gênio. Você tem, a sua visão é muito, muito pertinente, e é justamente sobre isso que temos o resultado da enquete. Fizemos uma enquete aqui no nosso chat do YouTube e 90% das pessoas disse que o gesto de Elon Musk não é uma saudação nazista. Apenas 10% disse que sim, que é considerado uma saudação nazista.